Bom, pessoal, vamos começar, né? Zacarias 12. Vamos lá do verso 1. O que diz aqui? O peso da palavra do Eterno acerca de Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu e que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Então, do versículo 1 a gente já tem certeza que é um contexto acerca de Israel. Aqui está falando de Israel como um todo, tá? Porque existe Israel norte, né? Israel sul, mas aqui é acerca de Israel como um todo. Então a gente já identifica quem é o personagem aqui, Israel. O que a gente vai ter no verso 2? Verso 2 diz o quê? Eis que farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também de Judá durante o cerco contra Jerusalém. Eis que farei de Jerusalém, né, que é a cidade, um copo de atordoamento e para todos os povos em redor, ou seja, os povos ali que estavam em redor de Jerusalém, e também de Judá durante o cerco contra Jerusalém. Então, prestaram atenção nisso, né? O que significa copo de atordoamento? Essa expressão ela é simbologia para juízo, um juízo divino. Você vê isso em Isaías 51, 22, Jeremias 25, 15 a 17. Ou copo ou cálice simbolicamente é cheio de bebida inebriante, né? Que intoxica, no caso vão ser as nações, né? Fazendo-as sucumbir, não podendo mais permanecer. Ou seja, é uma punição divina sobre os opressores de Israel. Tá? O verso 3, o que diz? Naquele dia, essa expressão naquele dia pode se referir naquela época ou naquele tempo. Não está falando de um dia só que vai acontecer tudo isso, tá? Vamos lá. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem, não é o mundo todo, tá, pessoal? Sempre quando o autor está escrevendo todos os povos ou nações, é sempre o mundo conhecido dele. Então, para todos os povos, todos os que a erguerem serão gravemente feridos, ou seja, os que fossem se levantar contra eles iam ser feridos. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Ok? Bom, eles iam ser o quê? Uma pedra pesada para as outras nações e a expressão copo de atordoamento. Ou seja, as outras nações iam se dar mal se metessem com eles. Ok? Então, assim, isso daqui, pessoal, por enquanto não está batendo com a época de Jesus. Porque isso daqui tudo é um contexto. Ou seja, nações iam vir para cima de Israel e Deus, até o momento aqui, está falando que vai proteger. Verso 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Ou seja, ele ia proteger ali Judá e ia ferir os cavalos dos povos, os inimigos. Correto? Dá para entender que é um cenário de guerra? Aqui é a guerra. Nações indo contra Israel. Vamos para o verso 5. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Por que está falando chefes de Judá? Na época ali, mais ou menos da escrita, no ano 170, antes era comum, Israel estava sendo liderado pela nação de sacerdotal. Aquele período de Macabeus ali, eram sacerdotes que eram os líderes. Certo? Os chefes de Judá são os dirigentes do povo judeu. Ok? E eles iam confiar no Eterno. Certo? Vamos para o verso 6. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente no meio de lenha, e como um facho entre gavelas. E eles devorarão à direita e à esquerda
a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Ou seja, eles iam atacar todo mundo e ia prevalecer, os chefes de Judá. E eles iam ficar em Jerusalém. Opa, esse daqui é o meu território. Ou seja, isso aqui a gente está vendo que é um contexto de guerra. Tá ficando mais claro o contexto? Certo, vamos lá para o verso 7. Também o Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Vamos ler aqui. O Eterno salvará primeiro as tendas de Judá, para que o orgulho da casa de Davi e o orgulho dos habitantes de Jerusalém não se exaltem acima de Judá. Certo? O que a gente tem aqui? Traduz o pensamento de que a salvação das mãos do opressor ocorrerá de tal forma que nenhuma parte da nação poderá se exaltar sobre a outra. É isso que ele quer dizer. Verso 8. Naquele dia o Eterno defenderá os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Eterno diante deles. O que quer dizer aqui? Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, ou seja, eles vão ter uma defesa. De sorte que o mais fraco dentre eles será como Davi. Por que será como Davi? O Davi, ele era um herói, pô. Ele era um combatente, era um guerreiro. Você vê isso em 1 Samuel 17:34, 2 Samuel 17:8. Quem conhece a história de Davi sabe que o cara era bom nas batalhas. E está falando o quê? Dentre eles será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, ou seja, será poderosa. Então o Eterno está se identificando aqui como a casa de Davi, como anjo do Eterno diante deles. Ou seja, eles vão ter proteção. Verso 9. E naquele dia tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Ou seja, a gente está no verso 9 já. Ou seja, ele ia dar proteção. Quem viesse contra Jerusalém, um abraço, amigo. Vai se dar mal. É isso que ele quer dizer aqui. Continuando. Verso 9, acontecerá naquele dia, certo. Agora o verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, ou seja, todo mundo que está ali, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão por ele, como quem pranteia pelo filho único. E haverá lamentação amarga por causa dele, como a lamentação amarga de pelo primogênito. Bom, agora aqui tem a polêmica, né? De quem será que está falando? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplicas, ou seja, só sobre eles ali. E olharão para mim a quem transpassaram. O que significa transpassar? Está falando que Deus ali ele se identifica com transpassado. É ser crucificado? Não, a palavra transpassado ela tem vários significados, pessoal. Vou dar os textos aqui. De transpassado de guerra, ser ferido por espada, que tem a ver tudo com contexto, né? Você vê isso em Ezequiel 30:24, Lamentações 4:9, Ezequiel 6:7, Ezequiel 30:4, Ezequiel 31:18, Ezequiel 32:29. Ou também você até ultrapassar alguma coisa. Por exemplo, as pessoas passavam por cima, traspassavam a instrução do Eterno. Eu vou ler os textos aqui para ficar mais claro, tá? Vamos para Ezequiel, capítulo 30. Qual o conceito de transpassado? Ezequiel 30, verso 24. O que diz? Diz assim: fortalecerei os braços do rei da Babilônia, porei a minha espada na sua mão,
e quebrarei os braços do faraó, fazendo com que dê gemidos de transpassado na presença daquele. Isso daqui é um oráculo, tá, naquela época lá contra o Egito, na época que Ezequiel escreveu, do cativeiro. E aqui ele usa a palavra transpassado, ele está falando de crucificação ali. Certo? Vamos para Ezequiel 31, né? Que é um outro oráculo também. Acho que é contra o Egito também, né? Fala sobre o faraó, o rei do Egito. O que ele diz ali, a palavra transpassada? A quem te igualas na tua glória e na tua grandeza, entre as árvores de Éden? Entretanto, foste precipitado juntamente com as árvores de Éden, nas regiões subterrâneas, entre os incircuncisos, onde hás de habitar com os traspassados, a espada. Ou seja, ser traspassado é você ser ferido. Aqui foram feridos à espada. Não está falando de crucificação. Tá? Então vamos desmistificar um pouquinho primeiro essa palavra traspassado. Tem outras expressões. Vamos agora para Daniel. Daniel capítulo 11, verso 26. O que diz ali? Ali lá está aquela guerra lá, né? Helenista. E o verso 26 de Daniel 11 diz o quê? Os que comem a sua mesa o arruinarão, seu exército será destroçado ou traspassado, e muitos cairão mortalmente feridos. Você pode ver em outras traduções, pode pegar uma Bíblia aí, essas de celular, coloca a palavra traspassado, e você vai ver as referências, você vai ver que não é necessariamente falar de crucificação. E sim mortes, você está vendo mortes de guerra aqui até agora. E tem tudo a ver com o contexto, né, de Zacarias 12. 2 Reis 18, 12 também. Mas a de 2 Reis 18, 12 já é uma outra referência. Falando de passar, acho que é por cima da Torá, né? 2 Reis 18, 12 diz o quê? Isso aconteceu porque eles não obedeceram à palavra do Eterno, seu Deus, e violaram sua aliança. Não obedeceram a tudo o que prescrevera Moisés, o servo, e não ouviram nem puseram em prática. Ok, eu peguei a referência, acho que eu peguei uma referência errada aqui, pessoal, desculpa. Mas podem conferir nas Bíblias, assim, essas de celular, você coloca a palavra traspassado, você vai ver um monte de referência. E não tem nada a ver com crucificação. Tem nas citações do Novo Testamento. Mas quando a pessoa vê transpassado, olha ali, está falando crucificação, não está falando de crucificação. Isso a gente já conseguiu mostrar nisso daqui. Agora vamos voltar aqui no verso 10. E olharão para mim. Por que ele se identifica com o transpassado? Existem argumentos judeus, né, que colocam esse transpassado como sendo uma representação do povo. Até porque não morre só uma pessoa em uma guerra. Morre muita gente. E no versículo 8, se a gente voltar na interpretação, o que ele fala ali? Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco entre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus. Ou seja, provavelmente ele está falando aqui da casa de Davi, que ia ser como Deus. Por isso que ele fala, e olharão para mim a quem transpassaram, a quem morreu pela espada. Será que morreu só uma pessoa? Difícil. E se for só uma pessoa, a gente tem identificado quem é essa pessoa? Tem. Naquela época? Tem. Porém, eu vou deixar isso mais para o final. Vamos analisar todo o versículo aqui. Vamos para o versículo 11. Primeiro a gente vai dar essa volta, depois... Vamos lá. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Mon, no vale de Megido. Ou seja, ele está fazendo uma comparação com o que aconteceu lá no vale de Megido. Quem que estava lá no vale de Megido? Alguém lembra do rei Josias? Isso, Josias ele reinou de 640 a 609 antes da Era Comum.
Essa narrativa aqui ela vai estar em 2 Crônicas 35, do verso 20 ao 25. Ele faz uma comparação com o que aconteceu lá no Vale de Megido. Vamos ver aqui. 2 Crônicas 35, verso 20 ao 25. Eu vou ler aqui, depois eu vou dar uma parada para não ficar muito longo. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, ou Neco, para guerrear contra Carquemes junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus, que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, né? Ou seja, ele vacilou ali, né? Saiu a pelejar no Vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias, então o rei disse a seus servos: Tira-me daqui, porque eu estou gravemente ferido, né? Isso Josias falando. Verso 24. Os seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram no sepulcro de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. E Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até ao dia de hoje. No caso, o dia de hoje é da época que o escritor está escrevendo aqui, tá? Certo. Quanto aos atos de Josias e as suas beneficências, segundo está escrito na lei do Eterno, e aos mais atos, tanto nos primeiros como nos últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá, que no caso, Crônicas, né? Que é a história que também fala de reis, e também lá no livro de reis. Então, o que a gente vê aqui, essa comparação? O que estava acontecendo aqui? Aqui também era guerra. E ele fez uma comparação como o rei Josias, ou seja, uma pessoa importante morreu e muitos clamaram. Então tem sentido também ser apenas uma pessoa, porque ele fez uma comparação com 2 Crônicas 35, onde lamentaram pela morte de uma pessoa. Então, há respaldo também para ser uma pessoa, há respaldo também, certo? Você vê que eu estou sendo bem parcial aqui. Agora vamos para o verso 12. E a terra pranteará, cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã. Aqui ele faz referência até o versículo, até o final, de todas as clãs, né? Por quê? Aí muitos vão, se eu trouxer uma coisa que já aconteceu, muitos vão falar: mas isso não pode ter acontecido porque nessa época as tribos estavam dispersas. Bem, é como eu disse, tem um estudo sobre isso. Para mim isso é mais uma mitologia. Os próprios profetas do norte falaram que eles iam voltar em pequeno número e iam ser subjugados apenas por Judá. E a gente mostra no estudo que tanto eles estavam no cativeiro da Babilônia quanto retornaram também, não só eles como com estrangeiros também. E para quem acredita no Novo Testamento, você vai ver citações também citando outras tribos. Ou seja, eles não estavam perdidas. Tá? Isso foi uma coisa que foi criada depois. Porque se eles tivessem perdidos desde Senaqueribe, eles não teriam lá na Babilônia, não teriam retornado. E também na construção do templo, quando Esdras e Zacarias voltaram, o pessoal de Samaria não ia se opor. Por que ia se opor? Porque eles estavam lá. Então, se eles estavam lá, eles não estavam perdidos desde 722 antes da Era Comum? Isso é impossível, tá? Então, eu vou encerrar aqui o contexto e agora eu vou fazer a aplicação na época que, na minha opinião, aconteceu. Zacarias 12, tá? E lembrando que foi escrito mais ou menos no ano 170, antes da Era Comum, né? Há divergência sobre isso. Porém,
a quem foi escrita essa mensagem, o povo ia entender. Agora eu vou fazer outro áudio tentando mostrar na história, segundo a minha opinião, o que aconteceu.